Love, Death and Robots é uma série tão épica que precisava de uma parte 4, portanto a gente tá aqui pra falar sobre a parte 4 dela. Parte 4? É. É a temporada 4, na verdade, né? Ah, ela tá como parte 4 lá na Netflix. Não, é a quarta temporada. Tanto faz. Tá é a mesma, né? Não tem consequência, então tá tudo bem. Bora então falar sobre Love, Death and Robots, que foi lançado semana passada na Netflix. Começando o quê? Tem menos episódios que os outros. Só falar uma coisa antes? Fale. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, aproveita para clicar no botãozinho aí embaixo de inscrever-se e do lado dele tem um sininho para você receber notificação quando a gente posta vídeo. E só avisando que a gente tem esse canal aqui, o nosso canal principal onde o foco é animes, e o nosso canal terciário onde a gente posta cortes das nossas lives, então você pode seguir a gente nos 3 lugares, além das outras redes sociais. E se você ainda não votou na gente no IBEST, por favor, clica aí no link da descrição e vai lá votar, porque a gente tá em primeiro lugar rumo ao top 20. Então ajuda a gente a segunda-feira que vem conseguir atingir o top 20 IBEST. Agora, Love, Death and Robots. Love, Death and Robots. Caso você não tenha assistido nenhuma outra temporada antes, não tem problema. Tá show, não É uma série antológica. Cada episódio conta uma história diferente, nenhum é relacionado com... Às vezes é, mas Às você vezes. também pode assistir à vontade. Não tem problema não, tá suave. Então, mas se você não assistiu os outros, eu acho que essa temporada fica melhor. Por quê? Porque Love, Death and Robots, tipo, ele vai subindo o nível, entendeu? Tipo, é sim. sempre um episódio sendo uma animação melhor que a outra, um estilo melhor que o outro, uma história mais bizarra que a outra, mais assim, dando mais errado do que a outra. E essa temporada eu achei ela amena, sabe? Sério? Comparado com as outras, eu achei. Acontece umas coisas muito loucas, mas assim, achei a mais morna. Não tem muito love, né? Não, 9 nenhum. Tem bastante death, bastante robots, mas não tem muito love. Vamos começar pelo primeiro episódio, que o que é este primeiro episódio, não é mesmo? É, o primeiro episódio é um show. Literalmente um show É só de um show do Muppet Red Hot Chili do Peppers. Red Hot Chili Peppers. É isso. É incrível. E eu fiquei, na Tipo, moral... é uma música, na verdade, não é um show. É, É, uma a música. Can't Stop, né? Só a Exato. música Can't Stop, que é o nome do episódio, inclusive. A apresentação deles ali como marionetes me fez ficar com vontade de ir num show do Red Hot. Mas eu acho que ele não faz tudo aquilo que a marionete faz. Eu sei que não. Ah, tá bom. Mas ainda assim, a representação que eles estão mostrando ali, eu sei que é exagerada, mas a vida real ainda pode ser bem legal. Caótico, sim, eu acho que o E show deles deve ser É o muito Red Hot, só deles terminarem o episódio andando todo mundo pelado com a meinha no, né? bom. Uhum. Eu olhei assim e falei, isso eles fariam sem ser boneco. Eu concordo. E ele tem a mesma pegada quando artistas gravam, tipo, a turnê deles e colocam em um DVD? É, acho que hoje em dia tá vendendo como pendrive na 25 de março. Não, mentira, que isso? Não. Hoje em dia é um videoclipe, talvez. YouTube. Whatever, você DVD, entendeu o que eu quis DVD. dizer. Então, Só porque não é mais fita, com certeza. Exato. Começa ali com um show específico e depois ele vai, tipo, migrando. Vai mesclando, é. né? A roupa deles vai trocando. E surpreendentemente, por algum motivo, esse episódio foi dirigido por David Fincher, que é o diretor de filmes como Clube da Luta, A Rede Social, Seven. E aí ele vai e dirige um episódio de Love, Death and Robots que é, tipo, extremamente curto e é só um show do Red Hot Chili Peppers. Não é- Nada contra o show do Red Hot Chili Peppers, calma. Vamos Bora pro pro próximo. segundo episódio. O segundo episódio é Mini Contatos Imediatos. Vamos lá, eu adoro os episódios de Love, Death and Robots que são, assim, Miniaturizados? miniaturizados, porque são sempre muito caóticos, é muito, muito da hora. É muito bom. Uma das primeiras coisas que eu reparei foi que esse episódio ele foi feito com tilt shift, né, que chama? É isso, produção? Confirmado pela produção, é esse o nome mesmo, não errei. Usando nomes difíceis, olha só. Então, o tilt shift, ele é... Basicamente, ele borra os cantos, né, as bordas, e deixa o meio nítido. E aí, qualquer coisa que você filme, você pode filmar a vida real. Se você colocar o efeito tilt shift em cima, vai... Parecer que é uma miniatura. Não sabia disso. Aí eu fiquei o bagulho inteiro me perguntando, tipo, será que eles filmaram alguma coisa grande e usaram o efeito? Será que eles fizeram uma maquete? Mas a partir de certo ponto fica bem óbvio que era uma maquete. Era uma né? maquete, exato. É porque no começo tá tudo bem normal. Não, aí vai perdendo a linha, totalmente, assim, ó. Não, o bagulho ele vai escambando pra uma invasão alienígena e que, assim, Não, esse episódio ele representa muito bem o que eu acredito que aconteceria se o ser humano trombasse com alienígenas. Porque o ser humano ia roubar a tecnologia dos alienígenas e se matar com isso.
Exatamente. Porque o que acontece? Começa ali como se, tipo, fosse dar tudo certo, né? O governo dos Estados Unidos vai ali só matar os alienígenas e tá tudo bem. Aí começa aquela perseguição louca do alienígena e a alienígena mata todo mundo. Aí ele fala pra galera lá de cima, aí a galera lá de cima vem. Aí ele vai pegar a vaca e aí ele pega... Mano, pesadíssimo, inclusive, essa cena, tá? Mano, eu ri esse episódio inteiro. E aí, tipo, vai tomando uma proporção, porque as alienígenas já chegam, já todo mundo vai dominando. Eu fiquei tipo, meu Deus! Maravilhoso. E a vozinha, né? A vozinha... E a legenda aparecendo, muito bom. Eu adoro. Sim, ó, os episódios de miniatura, eles sempre são caóticos e sempre são excelentes. Então, assim... Inclusive, se a gente reassistiu da terceira temporada com esse... Talvez até role uma ligação, viu? Será? Eu acho que sim. Eu assisti o comecinho ali sem querer, porque... Você clicou na temporada errada? A Netflix só continuou rodando e ele não tava rodando na ordem certa. E eu fiquei tipo, mas eu já vi isso. Aí eu falei, tá. Então eu acho que até dá pra linkar. Depois a gente faz o teste. Fechou. Por enquanto, vamos para o terceiro episódio. Spider-Rose. Esse episódio daí a gente já tá falando de um negócio que parece cinemática de jogo, velho. Sim. Parecia bastante um jogo, realmente. E lindo! Muito bonito. É assim, no começo, eu fiquei meio assim com esse bichinho, sabe? Por que, tadinho? Não sei, na hora eu senti assim, falei... Não sei, sabe quando você desconfia? Mas aí depois eu fui achando ele fofinho. Ah não, desde o começo eu sabia que ia dar alguma bosta por causa daquele bichinho. A hora que ele apareceu a primeira vez ali, foi enviado, eu pensei, mano... É bosta, não faz isso. E aí, beleza. Oh, mas é mó legal porque, ao mesmo tempo que já apareceu ela nessa situação, que ela é mais um robô do que um humano... Ciborges, isso. Vai tendo uns flashbacks de meio que como ela foi ficando desse jeito. E, tipo, então, assim, ela e o namorado, marido, não sei... companheiro dela. Respectivo. Estavam ali, tipo, meio que em guerra, e ela vai perdendo uma parte do corpo, ele vai encaixando os trecos. O metal, enfim, mecânica. As mãos mecânicas, Prótese. as próteses, exato. E aí, tipo assim, vai tomando uma proporção, você vai vendo ela ficando desse jeito, e vai vendo meio que ela perdendo essa humanidade, né? Sim, mas aí ela recebe um novo amigo, porque ela então tava sozinha. Sozinha, porque o cara morreu, né? E você vê o tanto que ela confia nesse bichinho e o como ela tá depositando toda a carência dela nele. É porque ela tá sozinha há muito tempo ali, né? E assim, pelo menos do meu ponto de vista, que desde o início tava achando que ia dar bosta, e realmente deu, né? Mas desde o início estava suspeitando desse bichinho, e eu vejo a amizade entre os dois aumentando cada vez mais, e eu só tava sofrendo cada vez mais. Porque eu ficava, não, cara, não, o episódio vai acabar daqui a pouco, é um curta. Então, a primeira vez que ele entrou no casulo, eu falei, deu ruim. Porque ele sai já meio, né, nesse formatinho que tá aqui na tela. Esse é peludinho, esse é o mais fofinho. Saiu, mas... Aí eu fiquei meio desconfiada dele, entendeu? Mas aí ele vai brincando com ela, ele vai, né, aprendendo as coisas e tudo mais. Aí, tipo assim, na hora que o cara lá, que é um monte de clone, ataca ela, e aí ele vem e ataca ele, tipo assim, meio tentando salvar ela, eu falei, ele tem sentimentos! Que fofinho! Ele tava preservando a janta. Então, só que o final, eu fiquei um pouco confusa, talvez. Por quê? Porque no final, ela meio que sabe que ele vai devorar ela. Sim. E meio que ela, tipo assim, dá a opção pra ele. Fala assim, tipo... Leva. Ainda bem que foi você, tipo, uma coisa meio assim, sabe? Mas é mais ou menos isso mesmo, tipo assim, Tipo, ela já sabia que em algum momento isso ia acontecer. Não necessariamente ela já sabia que em algum momento ele ia consumi-la. Mas meio que a missão dela já foi cumprida porque ela conseguiu matar o cara que matou. Mas naquele ponto... ela ia morrer. Naquele ponto, já tinha feito toda a merda. A base inteira dela já tava destruída, ela tava desmembrada. Ela viu o bichinho na frente dela e ela sabia que ele ia se alimentar dela pra incorporar características, digamos assim, né? Ou evoluir. E ela olhou e falou, se é pra eu morrer, no meu entendimento, né? Vamos lá, no meu entendimento. Se é pra eu morrer pra contribuir com a evolução do meu amigo, tá bom. Tá show. Porque eu vou morrer aqui agora de qualquer maneira, já destruí tudo que eu tenho, e daqui a pouco vão vir buscar você e levar embora também. Minha conclusão geral... Eu fui nessa mesma conclusão que você, também achei. Enfim, muito da hora esse episódio, eu gostei bastante.
Mas ele é meio creepy. Sério? Ah, um pouquinho, né? O bichinho, ele é uma Ele linha... parece um É axolote. uma linha tênue entre muito fofo e muito creepy, entendeu? É por causa do seu medo de macaco. Pode ser. Os caras dos 400. Os caras do 400. Esse episódio é muito bom. Um episódio com animação Maluco. maravilhosa. Eu gosto muito dessa animação mais escura, sabe? Mais assim... Você vê que ela é Poucas desenhada. cores, sombreados. Mano, bem chapado. Uhum. Inclusive a pessoa que escreveu. Também. Porque assim, começa com a guerra de gangues. Guerra não, né? Porque as gangues estão se juntando agora, né? Não. Já tá tudo na bosta. É, mais ou menos, né? Porque ali no começo, tipo, eles estão meio que separados, cada um tem sua gangue da sua rua. É. E aí eles só estão tentando sobreviver a alguma coisa. Até então eu imaginava que era o quê? Que Outra era... gangue? Não, quando começou ali, que, tipo, como eles foram atacados, eu imaginei que era robôs gigantes ou alienígenas. Seguindo a lógica de Love, Death and Robots. Exatamente. Aí ele encontra outro cara e o cara, né, fala, putz, meio que vai pra uma treta e aí ele fala, não, a minha galera morreu. E foi os caras do 400 e não sei o quê. E aí eles começam, tipo, a conversar e vão se juntando. E eu fiquei tipo, mano... A hora que terminou de juntar todas as gangues e eles partiram pra treta e do meio da névoa me sai um bebê gigante. Mano, Me sai um bebê reborn do inferno. Sim. Eu pensei em não terminar esse episódio. Na hora eu olhei e falei, eu acho que o meu limite é aqui. Mas eu fui. Eu fui até o final. sabia se eu ria, se eu fiquei tipo, mano, que É um porra é misto. essa? É um misto de emoções muito misto de forte, emoção. velho. Bizarro! E aí, tipo assim... Uma galera despertando poder no meio da luta, com o E- zóio então, brilhando. Começa o episódio que eles estão ali concentrando o poder. É. E eu fiquei assim, o que é isso? O que tá acontecendo? E depois de todos eles se juntam, eles fazem quase que um Genkidama. Porque eles se juntam com o poder da mente e piu, jogam um raiozinho do bebê gigante. Destroem os caras do 400. Destroem os caras dos 400. E o mais engraçado de tudo é que... Limpa meu óculos, por favor. Nossa senhora, vocês viram como é que eu sou só um serviçal aqui, né? Obrigada, viu? Esse aqui tá... Vou limpar os dois, minha filha. Tá bom, obrigada. E o mais legal de tudo é que o mais medroso foi basicamente quem salvou o rolê final. É, normalmente é assim que funciona, porque o mais medroso fica escondido, daí ele sobrevive. Exato. E aí a hora que ele resolve fazer alguma coisa, o inimigo já está destruído. Pois é. Mas, enfim. Achei diferente. Não esperava por esse. Eu não esperava nem um pouco por esse. Exatamente. Nossa senhora, vamos pro próximo. Mano, Esse eu adorei esse episódio. A outra coisa grande. Esse episódio. Começa que assim, essa animação ela é mais realista, né? Sim. Ela não é 100%, mas ela já é um... Tipo assim, o gato, por exemplo, e o robô, eles dão uma Perspectiva? Percepção? te dão uma percepção mais realista. Aham. Já, tipo, os humanos já é um pouco mais Ele caracterizado, né? Ele é um cartoon ainda, mas É. ele tem texturas, reflexos, Isso. a quantidade de pelos que esse gato tem. Mas é fabuloso o gato lá. O gato? Batendo o negócio. Putaço! Me alimente, humano! E E aquele- puto, e falando com eles, com os humanos, mentalmente, os humanos. E na percepção dos humanos, ele só tava, tipo... É assim que eu acho que o Tobias deve ver eu. Não, é assim que o Oz me vê, eu tenho certeza absoluta. Depois desse episódio, eu entendi o que se passa na cabeça do meu gato. O que se passa na cabeça do seu gato quando ele me vê é... Ih, esse cara vai me fazer carinho. É. O que quando ele me olha, ele fala assim, minha serviçal, põe a comida pra mim, porque eu vou dominar o mundo, humana. Mas vamos lá, vamos voltar Vamos pro lá. episódio. Aqueles donos são nojentos. Nossa, sim. E eu adorei, porque assim, o gato tá lá, triste, porque ele quer uma comidinha. Ele só queria um atum. E aí os humanos chegam com um robô. E eu falei, vai dar ruim esse robô. Eu ia perguntar, como que você, Ah, a grande ativista que fala que a inteligência artificial vai dominar o mundo um dia e que robôs não deveriam existir, eu nunca falei isso, mas tudo bem. Ah. nunca falou, mas eu tenho que hiperbolizar as coisas Tá bom. aqui pra me deixar claro o meu ponto. Aham. Vai e me fala que esse é o seu episódio preferido, sendo que ele mostra exatamente um dos seus maiores medos. Mas é um gato dominando um robô que domina o mundo! Eu sou super a favor
disso. De um robô dominar o mundo? Não, do gato dominar o robô que vai dominar o mundo, entendeu? Nada impede que o robô se volte contra o gato depois. Não, mas ele gostou muito do gato. Ele fez uma amizade muito sincera. Ele aprendeu a falar a língua do gato e ainda falou: você é mais legal do que os humanos. Vou lhe servir. E querendo saber qual que era o nome exato do gato, porque é quando ele tinha o direito. Porque eu fiquei pensando, qual será o nome do Tobias? Espero que não seja Dingleberry. Porque o nome desse gato do episódio é feio, hein? É feio. Nossa senhora. Mas o episódio, ele começa assim, só tipo a percepção do gatinho, o robô chegando, o robô fazendo as coisas aí pros humanos, beleza, inteligência artificial. E aí ele vai tomando uma proporção de o robô aprendendo a falar com o gato, o robô pegando a comida pro gato, O robô fazendo a compra de outros robôs pros outros apartamentos. Exatamente, e tipo, vira uma máfia gigante, de repente põe fogo em tudo e ele sai correndo e os gatos e os robôs juntos e dominando a Já cidade. hackeei a rede elétrica da cidade inteira, pode ficar tranquilo. Foi fantástico. Eu Mano, adorei. é muito fácil. É muito bom esse episódio. Que isso? Ser humano não domina o mundo porque não quer. Exatamente, aqueles humanos mereciam. Aqueles humanos mereciam pesado. Agora vamos para o único episódio em live action dessa temporada. Action. Nossa, e muito bem animado live action, Muito né? bem feito. Gólgota. Eu não entendi nada desse episódio. Eu queria deixar bem claro que pra mim não fez sentido algum. Não que os outros fizessem muito, mas esse foi o que... Eu ia falar exatamente isso. Algum fez sentido? Não, mas esse era pior, entendeu? Ana, Não entendi nada. o golfinho que ressuscitou, o golfinho sujo de petróleo, que ele foi encontrado na praia e que ressuscitou, ele é o Messias dessa raça alienígena. Sim, isso eu entendi. Então, É isso. aí essa raça alienígena veio Uhum. e conquistou tudo. Porque já que o Messias deles ascendeu, eles tinham que dominar tudo. Ah, tá bom. Acabou. O padre tava ali, eu não entendi muito bem. Porque foi ele Foi que ele que viu. viu, mas aí veio o outro padre junto, e aí entendeu se o padre tava tentando converter o alienígena, entendeu? A não dominar o mundo. Então, o primeiro padre, que é o vilão do Homem de Ferro, falando com o Steve Bonnet, o pirata cavalheiro, e aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu tô vendo muitos rostos conhecidos e tem uns negócios bizarros acontecendo, e um golfinho que ressuscitou, um atum preto, o que tá acontecendo, velho? É muito louco. Que esse história episódio. é essa? E aí, do nada, me brota esse alien com uma armadura, 4 pernas de tentáculo que começa a falar, Aham. e depois mergulha no final do negócio e só sai nadando, e eu fiquei... A única coisa que me lembrou foi do começo de Guia do Mochileiro das Galáxias, que os golfinhos vão embora do planeta Terra. Ah, tá tudo conectado, então, olha só. Pode ser. Pode ser, realmente. Porque eles chamam... Esse bichão aí, que eu não sei o nome dele, Alienígena. o alienígena, ele chama os outros alienígenas, É. né? E aí os alienígenas domina tudo e eles vão pro mar. Ele confirma a existência do Messias. O golfinho fala que os seres humanos são filhos da puta e que estão poluindo o oceano e por isso que eles têm que morrer. E então o golfinho tá certo. Uhum. E aí ele fala, não, é aqui mesmo, pode vir, galera. Bora. Então Vamos aqui. dominar esse rolê aqui, ó. É nosso, é tudo nosso! Mas será que o tradutor do alienígena tava correto? Porque eu não sei se eles falavam um golfinho é isso muito bom. Às vezes a língua que os golfinhos falam já é uma língua alienígena e a gente não sabe. Pode ser. Bom, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. O grito do tirano-sauro. Ah, tá bom, lembrei. Eu olhei o dinossauro e falei, o que é esse, meu? Oxi, o que é esse? O que tem uma corrida com dinossauros, velho. Vamos lá, esse daí. O grito do tiranossauro. É mó louco esse episódio também. É muita loucura, porque começa com um bando de gente que parece galera dos Jogos Vorazes. Exato. É basicamente Jogos Vorazes com dinossauro. E, inclusive, o apresentador ali, o mestre de cerimônias, é o Mr. Beast, fazendo a mesma coisa que ele já faz. Ah, faz sentido, né? É evolução, porque o Mr. Beast já faz os outros idiota, então agora ele só... Faz os outros idiotas com dinossauro. dinossauro, exatamente. É. Mas a galera que tá ali, a Katniss desse episódio, eles são, tipo, diferente, né? O tipo da pele deles, assim, o estilão, eu achei muito louco. E eles são inteligentes. São. Mas era isso que eu ia chegar. Tipo, começa, eu já falei, começa bizarro porque já começa com uma galera que parece que saiu de Jogos Vorazes. Sim. Aí eles jogam a gente num coliseu circular espacial. Uhum. Anelar, né? Um coliseu anelar espacial. Com uma galera pelada. Isso. E aí sai dinossauro do chão. E aí eles têm que dominar os dinossauros
pra correr mais rápido do que o coleguinha enquanto eles estão tentando derrubar o coleguinha. Aí eles ficam tirando aqueles ganchos pelo alargador do Triceratops pra conseguir prender o negócio e subir em cima dele pra matar o outro. E pra sair na frente e aí cola ali uma broderagem. Achei o Love! Tem um love nessa. Tem Love É nesse! verdade, porque as duas são moças. São duas moças. As duas moças, elas têm um relacionamento ali, parece. Sim, né? elas Tem se beijam, um tem carinho e tal. E aí, tipo, ela meio que empurra a outra e a outra sai safe. Safe. Ela tava safe. Ela caiu safe ali enquanto a outra ganha a corrida. Só que aí surgiu um tiranossauro que veio atacando geral. E ela, ó. Só poderia ter um desde o começo, Ana. Então. Agora, eu gostaria de saber como ela se comunicou com o dinossauro. Será que Tem essa parte. Golfinhês? Pode ela ser. usou a língua dos golfinhos? Talvez, porque... Será que a língua dos golfinhos é a chave ancestral pra gente se comunicar entre todos? Era a língua que era falada durante a construção da Torre de Babel, Ana? Você foi longe. Não pode ser. Pode ser a língua... Universal? mundial. Universal, isso. Nossa! Continuando. Enfim, ela se junta com o Tiranossauro pra atacar a galera que tá assistindo. Maravilhoso! Achei incrível, 10 de 10. Eu falei, é isso. Muito bom. Maravilhosa. O que a única parte desse episódio que eu não tanquei foi a hora que começa a escorrer sangue por cima do negocinho do assim, e aí o né? casal coloca a tacinha embaixo, pega o sangue de dinossauro e dá uma golada assim. Ele também não entendi esse ritual estranho também não. Nossa, eu olhei aqui. Mas o que importa é que o Tiranossauro comeu todo mundo. Isso. O que importa é que os dinossauros venceram no final. Exato. E essa vai ser a melhor parte. Vamos para o episódio Como Zeke Entendeu a Religião. Você já leu alguma obra de H.P. Lovecraft, Ana? Não. Não? Não. Porque fortes influências de H.P. Lovecraft nessa história aqui. Ah, é? Não confirmado, fontes, vozes da minha cabeça, mas assim, é impossível que não seja referência a Lovecraft porque são a história, né? Basicamente que os soldados alemães da Segunda Guerra, eles faziam essas rituais e coisas do tipo para tentar se comunicar e trazer esses deuses ancestrais. E nesse momento, os soldados estão enfrentando os soldados alemães da Segunda Guerra. Exato. E aparece uma criatura indescritível. E que não consegue ser derrotada aparentemente de jeito algum. Então... Não adianta se atirar, não adianta nada. Tipo, loucamente atacando o avião. O piloto desse avião, ele era muito bom, né? Guerreiro. Caramba, ele conseguiu tancar o tempo todo ali. O avião tá troncho caindo pela metade, mas ele tá lá. Como? Agora só o som. Agora só o gesto. Muito bom, pode continuar. E aí tem muita gente dentro do avião. De repente vai morrendo todo mundo E morre de umas maneiras da hora. e morre de umas maneiras que voa tripa pra tudo quanto é lado, É, né? um maluco que é prensado na porta, Nossa, assim, que sim. dobra no meio. Aí o outro que rasga a cabeça. Eu olhando esse episódio, eu pensando, nossa, isso sim que é coisa bonita. E a arte dele também, que ajuda Muito da bastante hora, nessas sim. cenas. E o mais legal de tudo é que no começo do episódio, o narrador, o menino, enfim, não vou falar narrador, tá? Ele fala que o Zack é o cara que não tem medo de nada. Que ele, tipo, é o durão, um cara que, tipo, enfrentou tudo e todos. E ele não é atacado, basicamente, é o que não é atacado dentro do avião, e ele é o que mais tá com medo. É lógico. Tipo, mais, assim, desesperado, porque ele nem tenta, tipo, ajudar os outros. Tá dando tanto ruim que ele só tá, tipo assim, vendo todo mundo morrer. Pensa que é um cara que já passou por tanta merda, já fez tantas coisas, que ele ganhou esse título de destemido, de bravo e coisas do tipo, por causa da quantidade de situações diferentes que ele enfrentou e foi de cabeça. E aí ele dá de cara com um negócio que ele não consegue entender, explicar e nunca nem viu na vida. Exatamente, mas eu achei muito inteligente Então- do menino na hora que ele viu. Era um bicho que você nunca viu na vida. Levemente endemoniado. E ele enfiou a cruz assim no bicho, e aí o bicho deu aquela queimadinha, né? Ah, é porque ele era padre, né? Ah, sim. Ele só depositou a fé dele na mão ali e socou. Não, sim, mas funcionou. Funcionou. E aí o outro lá viu que funcionou e falou: opa, peraí, deixa eu tentar catar esse negócio aqui, ó. É que aí no Tampou na caso... cara, atira! Pum! É que não foi tanto inteligência, foi acho que mais sorte, né? Pode. Ocasional. Pode ser. Tipo assim,
Por sorte, o padre estava ali e aí ele conseguiu utilizar esse símbolo. Mas se fosse outra pessoa no lugar dele, não ia ter pensado em usar uma cruz. Muito bom, muito bom. Agora nós vamos para o melhor episódio dessa temporada. O episódio mais inútil dessa temporada. Dispositivos inteligentes, donos idiotas. Mas é tipo assim, dá 5 minutos esse episódio? Não sei quanto tempo ele tem. Eu sei que ele é curto. Ele é bem muito curto. rápido. É um episódio extremamente aleatório, com somente alguns dispositivos. Uma escova de dente, uma torradeira, um vibrador, enfim. Dando a opinião deles. É isso. Eu gostaria de colocar um adentro de que se você já assistiu ou vai assistir, caso você já tenha assistido legendado, reveja dublado. Caso você ainda não tenha visto, veja dublado, porque a escova de dentes desse episódio é Glauco Marques, o nosso queridíssimo Zoro de One Piece e dublador de muitos outros personagens, um dublador excelente. Inclusive a dublagem toda dessa série é muito boa. Inclusive o Glauco também aparece gritando no Gólgota. Ah, tá bom. Só que é rapidão, é só um cara que grita e some. Entendi. Mas no inglês, a escova de dente, ela é bem putaça. Ah, não, em português também. É. Por isso colocaram Por o isso Glauco. que colocaram o Glauco, né? É. Exatamente. É a mesma vibe. Ele fala, o cara vai no dentista, o dentista fala, não tá escovando o dente. Ele fala, tô sim. E ele não escova. Mano, mas na moral, o final, eu achei, a hora que chega no finalzinho, porque tá beleza. Vários eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos expondo as falhas da humanidade, que é muito legal, né? Muito bom. Você vê a câmera de segurança falando 1, 2, 3, 4 não é uma senha. Sim, é muito bom. E aí a hora que você chega na privada, que a primeira coisa que ela fala é: quem foi que fez uma privada inteligente? Foi o japonês. Então, e aí meu Deus, que horror, verdade, nossa, que dó da privada e tal. E aí na sequência da privada aparece o cagador do gato. Pois é. Deixa eu adivinhar, a privada tava reclamando da vida. Que coisa não... Mano, foi o ápice, foi o ápice. Esse episódio pra mim, ele, beijo a todos. Aleatório. Fenomenal, fenomenal. Ana detestou, eu adorei. Esse episódio define exatamente as nossas personalidades. Exatamente. Assim como o próximo, que é Pois Ele Se Move Sorrateiramente, que é um episódio horrível. Não, vamos É lá. uma bosta, Ana! Falei que era o Não, tô episódio brincando. do gato com o robô, mas esse, na verdade, é o melhor episódio. O do gato com o robô fica em segundo. Eu falei que era uma bosta zoando só pra ver se eu pegava ela desprevenida, mas é muito bom de verdade esse daqui. Cara, eu tô ficando boa nisso, hein? Esse episódio começou o quê? O gatinho tancando demônios. Os Não. Demoninho. Ah, sim, os demoninhos. Os Sim. demoninhos, exatamente. E aí, o jeito que apresenta o episódio me lembrou muito Edgar Allan Poe. É a mesma vibe. Um jeito estranho de contar a história, que não fica exatamente Eu entendo, fluido. eu entendo. E tipo, pá, entendeu? Eu entendo. meio- Sim, eu não tinha parado pra... Nossa, não tinha nem passado perto desse raciocínio, mas agora que você falou, eu consigo entender o seu ponto de vista. Uhum. Mas o que mais me surpreendeu nesse episódio foi a arte dele. É mó da hora, né? Maluco, ele inteiro achurado, como se fosse desenhadão na mão mesmo, ali Uhum. assim, negócio bonito. Oh, o gato não parece Tobias? O gato parece o Tobias. Ele é gordinho, só que com os dois olhos. pretinho, só que com os dois olhos. Foi o Tobias antes dele... Ah, não, porque ele era É magrinho, porque né? o nosso gato, o Tobias, ele É já das enfrentou ruas. o Lúcifer. Ele já enfrentou o Lucifer, por isso que ele perdeu um olho. É isso. Voltando. Voltando. Mano, você tem um episódio inteiro dedicado a falar que os gatos são basicamente os guardiões da humanidade, que são descendentes dos anjos e que conseguem acessar um outro plano e enfrentar demônios. Sim. Mano, eu achei incrível isso. Porque ali o gato, o papel dele, ele tem um humano dele que ele tem que proteger. Isso. E aí vem o demônio e tenta fazer um acordo com ele, tipo, dando petisco. E aí ele fala, ó, o poeta tem que escrever um poema pra mim, porque a alma dele já tá corrompida, e assim que ele escrever, eu vou levar embora. Esse é o nosso acordo. Uhum. Aí o gato fala, No. no, my precious. E aí o humano, querendo ou não, também tem o mesmo apego pelo gato. Fala, pelo amor de Deus, o meu gatinho, coitadinho dele. Mal sabe. Coitadinho dele, eu faço o que você quiser. Leva minha alma. Eu escrevo o poema. E aí ele vai pedir ajuda pra gangue dos gatos.
A Gangue dos Gatos. Eu queria falar sobre a Caçadora da Noite. Mano, a Caçadora da Noite, ela é frenética. Ela é loucona. Que são aqueles gatinhos... Gatinho de sombras? Gatinhos de sombra que sai Eles dela? são os ancestrais egípcios. Tá tudo invocado nela, né? Isso. Entendi. Ela invoca eles. A alma dos ancestrais pra ajudar. Porque eles têm... Se você reparar naquelas sombras que ela invoca, eles têm forma de esfinx. Tem mesmo. Aí, mas, mano, a quantidade de vezes que ela fala eu sou a Caçadora da Noite, me irritou um pouquinho. Apesar de ser pouco, acho que, tipo, é umas 3 ou 4 vezes. Mas a hora que ela falou a última vez, eu já tava tipo, meu Deus, de novo? Não tem uma variação de fala nela, não? Não me incomodou, me remeteu realmente uma criança, né? Tipo, ela é um filhote falando aquilo, por isso que ela se repete tanto. Então, é um filhote frenético, né? Um filhote frenético que não desiste. Eu acho que o Oz era assim. Por isso que ninguém queria adotar ele. Acho que o Tobias era assim, por isso que ele perdeu o olho. O Tobias era o gato... Não, ele começou como a Caçadora da Noite, daí ele ficou igual a esse gato, E agora ele virou o Tobias. Joffrey, Joffrey. e agora ele é o Tobias. Entendi, pode ser. Descobrimos o nome dele. Joffrey. É Joffrey. Olha só. Que nome bosta, hein? Tadinho, não é não. É o personagem do Game of Thrones Ah, lá. é verdade, realmente. A maneira como os gatos se juntam, os gatos salvam ali e derrotam o demônio é incrível, porque o gato simplesmente só come o poema e, tipo, é isso, mano, acabou. Mas eu fiquei com um questionamento. Será Será se assim? esse episódio ele não tem uma interpretação diferente? Tipo qual? Tipo, se ele está sendo mostrado do ponto de vista do gato. Sim. E do ponto de vista do gato, ele está caçando diabretes e o diabo, o demônio. Mas se você tentar trocar por outro ponto de vista, por um ponto de vista humano, por exemplo, ele fica completamente diferente. E já não é mais, não são diabretes, não é um demônio, Pode não ser. é um profeta ou algo do tipo. Mas o gato vê dessa maneira porque ele se sente grandioso. Pode ser. Então, pra ele é uma reencarnação do anjo que consegue derrotar demônios, mas na realidade, não. Isso aqui é só o que tá sendo mostrado do ponto de vista Até dele. porque os gatos veem espíritos, né? Então, Pode ser os demonetes que eles Mas, estão então, caçando, são os espíritos. pode ser só uma história básica e é isso mesmo, e eu estou vendo coisa onde não tem caçando pelo em Mas ovo. realmente pode ser algo Pode mais ter profundo, uma outra assim. interpretação, porque ele é um episódio que ele dá brecha pra isso. Dá. Ele fala sobre poesia. Uhum. E poesia tem múltiplas interpretações, então a gente poderia analisar por esse lado. Agora eu preciso saber do pessoal que tá ali atrás da câmera. Se eles assistiram Love, Death and Robots e qual é a opinião deles sobre esse episódio, principalmente. Deixa aí embaixo nos comentários. E se você ainda não assistiu o último Notícias da Semana, clica aqui do lado. Obrigado, beijo, miau!